Pegaram a referência agora? Aí, ó, por causa disso. E aí, vamos fazer um culto quinta-feira legal aqui, gente? Bora? Vamos vir todo mundo para a gente louvar o Senhor com alegria e a banda Mais Jesus aqui, os nossos irmãos. Eles já estiveram aqui conosco. Eles são bênção de Deus, irmãos. Bênção de Deus mesmo. Então, todo mundo convidado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Mas vamos lá. Eu não sei se já aconteceu com você, que, em algum momento de você, sei lá, eu acho que dificilmente alguém aqui já realmente passou fome. Não sei se alguém já passou realmente fome. Fome é quando você tem aí pelo menos uns 2 dias sem comer nada. Alguém aqui já passou esse tipo de fome, sem ser voluntariamente, porque jejum está valendo, né? Não pode. Acho que ninguém, né? Mas você já teve aquele momentozinho de fomezinho, você fala assim, rapaz, eu dava qualquer coisa aqui por um prato de comida aqui agora. Já deu aquela roedeira, né? Às vezes a gente... Isso acontece com a gente às vezes, né? E isso aconteceu com um cara especificamente. Eu queria refletir sobre isso hoje e trazer para a nossa vida o que é que isso quer dizer. O tema da nossa mensagem de hoje é esse aqui, ó. Por um ensopado. Vamos dizer junto? Por um ensopado. Ali tem 2 caras, tem um que está meio na penumbra lá atrás e tem um que está na frente com um prato de ensopado na mão. Esses são 2 irmãos, Esaú e Jacó, né? Filhos de Isaac e Rebeca. Eles eram gêmeos, apesar de que não parece muito aqui, né? Mas eles eram gêmeos. Parece que a inteligência artificial não conhece essa parte do texto bíblico. Mas, enfim, né, dá para passar, né? Passa. A licença poética da inteligência artificial. E aí o seguinte, eles eram gêmeos e Esaú era mais velho, nasceu primeiro. E quando Esaú saiu da barriga da mãe, Jacó, que era o outro irmão mais novo, quando saiu da barriga da mãe, o Esaú, ele estava segurando o calcanhar do irmão. E aí, por causa disso, colocou o nome dele de Jacó, que Jacó significa usurpador, aquele que quer se aproveitar. Então, por isso que o nome dele era Jacó. E, rapaz, esse negócio desse nome de Jacó ficou... Parece que era uma coisa mesmo na vida dele, porque nesse momento aí, que a gente vai ler aqui na Bíblia agora, aconteceu exatamente isso. Nessa cultura que eles viviam, o filho primogênito, que nascia primeiro, ele tinha uma bênção chamada bênção da primogenitura. Isso dava a ele uma série de privilégios, né? Com relação à liderança da família, as posses, as propriedades que a família ia ter. A questão espiritual da casa e da família também era dedicada, nessa cultura, aos primogênitos. E a gente vai ver agora, vamos ler aqui 2 textos e a gente volta. Primeiro a gente vai em Hebreus, capítulo 12. Esses caras aqui viveram muito antes do tempo de Jesus, né? Bem antes. Mas eles fazem parte do contexto do povo hebreu, que foi o povo que, dentro da sua linhagem, deu origem a Jesus. Eles fazem parte desse povo da aliança, esse povo da promessa. E esse Jacó, se você não sabe, é um cara que, depois de ter lutado com um anjo, Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, que é o que tem até hoje esse nome de Israel, que a gente vê a terra de Israel, tudo aí que a gente vê, o que está no nosso contexto hoje, essa guerra toda com o Irã e tudo, vem desse nome aí de Israel, que era Jacó, que era irmão de Esaú, que era filho de Isaac. Hebreus 12, versículos 16 e 17. Primeiro a gente vai pegar
o conselho, que a palavra de Deus dá, a orientação, e depois a gente vai lá para Gênesis, que é o texto onde fala sobre eles. Então, primeiro em Hebreus diz assim, ó, capítulo 12, versos 16 e 17. Que nenhum de vocês, para que não haja nenhum que imoral ou profano, como quem, gente? Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho ou primogênito. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora a buscasse com lágrimas. O outro texto, a gente vai agora para Gênesis capítulo 25, primeiro livro da Bíblia aí. Gênesis 25. Nós vamos ler. Depois, se você quiser, com paciência, em casa, você pode ler esse capítulo 25 todo. Mas nós vamos ler do versículo 29. Eles dois eram muito diferentes e tinham crise sempre. Esaú era um cara muito mais campeiro, um cara mais de estar pelo mundo, de estar pastoreando e fazendo as coisas fora. Ele era caçador, Esaú. Já Jacó não, Jacó era um cara mais pacato, mais caseiro, um cara que gostava de cozinhar, né, e tal. Eram muito diferentes assim. Veja que gêmeos, mesmo sendo gêmeos, muitas diferenças nas características. Vamos ler? Acharam aí? Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou como, gente? Faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: por favor, me deixe comer desse ensopado vermelho aí. Eu estou faminto. E foi por isso que Esaú foi chamado de Edom. Então, todas as vezes que na Bíblia você ouvir falar de Edom, está se falando de Esaú. E Edom significa vermelho. Vamos lá. Jacó então respondeu: me venda primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú então disse: eu estou a ponto de morrer, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: primeiro jure. E ele lhe fez um juramento, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Mais um versículo. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. E depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. E assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Feche os seus olhos, fala assim: Pai, fala comigo na tua palavra. Peça a Ele para falar com você. Peça a Ele para ministrar o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eu também me coloco à tua disposição para que tu possas ministrar cada vida aqui, em nome de Jesus. A verdade é que a gente é fraco, né, gente? A gente é fraco. A gente tem fraquezas. Não tem como a gente fugir disso. Quando a gente fala disso, eu estou falando desse momento que Esaú se apresenta com fome. Veja, um cara que era caçador, sabe, um cara disposto, mas estava no momento de fraqueza, estava no momento de carência. Quando as fomes não são simplesmente físicas, mas também são fomes
emocionais. Existem diversas fomes que a gente enfrenta, diversas sedes que a gente enfrenta. Porque somos frágeis, somos fracos. Precisamos de Deus. Isso mostra quanto a gente precisa estar vigilante na nossa vida em todo o tempo, mas principalmente quando a gente está no momento de fraqueza. Principalmente quando a gente vê que a fome bate na porta. Quando você se sente só, quando as coisas na sua vida profissional, financeira, aparentemente não estão andando bem. Quando de repente a pessoa que você ama, um namorado, um noivo, noiva, um marido, uma esposa, não está retribuindo ou não está, vamos dizer assim, entregando aquilo que poderia para você e você se sente com fome, com sede de afeto, de carinho, de atenção. Ou às vezes até mesmo, quem sabe, na congregação, na igreja, e você espera que alguém te note, que alguém fale com você, que algum irmão perceba que você não apareceu na igreja naquele dia. Quantas vezes eu já ouvi isso de tantas pessoas, mas pastor, eu já tenho 2 meses que não fui na igreja, você nem me ligou ainda. E realmente a gente às vezes falha. Lembra em alguns momentos, em outros momentos pode falhar, acontece. Mas a gente tem muitas carências, gente. A gente tem necessidades que precisam ser supridas. E a palavra de Deus diz que Jesus passou por um momento, quando ele estava no deserto, jejuando, ele jejuou por 40 dias e 40 noites, e depois ele teve fome. E quando ele teve fome, o inimigo veio a ele e disse: por que você não pega essas pedras aqui e transforma em pães? Você não é filho de Deus, você não tem poder para fazer isso, por que você não faz isso? Por que você não pega e resolve logo a tua carência, a tua fome, aquilo que você está demandando agora? Por que você não usa os poderes que estão nas suas mãos para fazer isso? Vocês sabem qual foi a resposta de Jesus? A gente falou sobre isso aqui semana passada. Ele disse assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? A questão toda não são as necessidades que a gente tem, mas é como a gente está disposto a satisfazê-las. Porque necessidades a gente tem, terá, porém a gente precisa saber que há um Deus provedor que supre todas as nossas necessidades. Agora, para a gente desfrutar dessa provisão de Deus, a gente precisa aguentar um pouco a nossa onda. A gente precisa perseverar um pouco. A gente precisa resistir um pouco às coisas que batem na nossa porta. Vocês estão com a Bíblia em Gênesis aí ainda? Olha o que diz esse texto aqui em Gênesis, capítulo 4. Vocês sabem qual foi o primeiro homicídio registrado na história da humanidade? Quem foi? Caim matou? Veja, 2 irmãos também. E que um se irritou com o outro, porque Deus aceitou a oferta de um e não aceitou a do outro. Então Caim foi e matou Abel. Só que antes dele matar Abel, Deus visitou ele. E olha só o que foi que Deus disse para ele, para Caim. Estão em Gênesis 4? Versículo 6. Então disse o Senhor a Caim: por que você se irou e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, olha o que ele diz agora:
O pecado, o quê? O espreita, o ameaça, te espera onde? A porta. Diga aí, o pecado espera, espreita na porta. Que porta? Que porta? Na porta das necessidades. É nessa porta que o pecado fica. Porque o que é o pecado? É a proposta corrupta de atender à tua necessidade. Isso é o pecado. Só que quando você atende a isso, você faz aquilo que contraria a vontade de quem? E isso vai gerar em você uma colheita. É um afastamento de Deus. Deus, ele não é que Deus não queira nos abençoar, nem nos ouvir, nem nada disso. É que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E muitas vezes o que está na porta da necessidade é o que vai se colocar para nós como a saída mais apropriada. Porque para cada necessidade que você tem, pode saber de uma coisa: tem um caminho de Deus e tem a resposta de Deus ali, sim ou não? Mas tem também as bandejas e os pratos de ensopado que estão prontinhos te aguardando, sim ou não? E a nossa reflexão nessa noite é para saber o que é que a gente quer da nossa vida. Porque se queremos Deus, um dos reflexos de querer Deus é a gente querer andar e fazer ou viver dentro daquilo que Ele nos propõe. Concordam comigo ou não? E para isso, por várias vezes a gente vai ter que rejeitar as bandejas que nos são postas pelo o nosso adversário. Olha o texto, só concluindo esse texto, ele diz, olha aqui, ó. Continua aí no 7 de Gênesis 4. Volta um pouquinho. Ó. Saiba que o pecado espreita onde? A porta. Agora olha só. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Tudo aquilo que o homem se deixa dominar, daquilo o homem se torna escravo. O pecado está ali, a gente precisa exercer domínio sobre ele. A gente precisa estabelecer sobre ele controle. A nossa carne, as nossas vontades carnais não podem dominar a gente, porque senão elas vão nos levar para uma colheita terrível na nossa vida. Se não é que já estamos colhendo. Se não é que tem coisas na nossa vida que a gente está colhendo. Por quê? Porque lá atrás, demos ouvido a quê? A nossa carne, as nossas vontades carnais. Então Esaú estava faminto. E faminto qualquer um de nós pode ficar. Mas a questão é, quando eu estou faminto, eu estou disposto a abrir mão da vontade de Deus para atender a minha fome? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. O texto que nós lemos de Jacó e Esaú, agora do verso 31 ao 33, mostra que Jacó já estava com o guisado, com o ensopado pronto. Entenda, meu querido, minha querida. Você tem um adversário espiritual que não quer que você viva as coisas que Deus tem preparado, como o Lisan falou, aquilo que Deus tem preparado de melhor para você hoje, da parte dele, do propósito dele para a tua vida. Nós temos um inimigo espiritual que sabe disso. E sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai de antemão começar a cozinhar aquele ensopado para apresentar para você ali adiante. Leia aí comigo de novo 31 a 33 de Gênesis. Olha só, Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura, de filho mais velho. Você não está com fome? Tô. Eu estou com fome, eu estou para morrer de fome. Você, não sei se... Eu conheço gente assim, pessoal.
Eu conheço gente que se passar 30 minutos do horário, você não conhece mais a pessoa não, pessoal. Você pode botar a mão ali que cai na hora. Pode. Entra demônio, entra tudo na vida da pessoa. A pessoa abre mesmo espaço, começa a murmurar, reclamar e não sei o quê. É um descontrole. Isso é gente que não jejua, viu? Gente que não jejua. Vocês sabem que o jejum... Abre parêntese. Vocês sabem que o jejum é uma prática comum da vida cristã, né, gente? E que deveria ser normal que todo crente jejuasse. Pelo menos uma vez na semana. Pelo menos. Passar um dia sem comer. Nada. Só bebendo água. Isso deveria ser uma atividade comum na vida cristã. Jesus deixou isso claro, os discípulos eram assim, a igreja de Cristo sempre foi assim. Agora, hoje, o povo meio que acha que isso é uma coisa negociada. Não é não. Se você quer avançar na sua vida espiritual, uma das 4 coisas importantes é jejum. A gente aqui na igreja ensina o JOBS. J-O-B-S. J de jejum, O de oração, B de Bíblia, mergulhar na palavra, e S de serviço, que é quando você dispõe tua vida, o seu tempo, os seus recursos, os seus talentos para o serviço do Senhor. 4 coisas para você que é raiz, quer andar na raiz do que Cristo quer, como Cristo andava. 4 coisas para a sua edificação espiritual são essas aí. Mas fecha parêntese. Então o cara estava com a fome. Enquanto de um lado tem uma fome, na porta tem já alguém cozinhando o ensopado para matar essa fome. Enquanto você se projeta num sentido e o inimigo olha para você, ele vê onde estão suas inclinações, vê o que é que você está desejando, vê o que você quer, porque ele quer colocar uma bandeja específica que te atraia. Ele quer aquele prato específico. Veja, irmãos, o nome de Esaú mudou na história para muitas pessoas por causa do ensopado vermelho que ele tanto desejou. Quando você é uma pessoa que está disposto a fazer qualquer negócio para atender às tuas necessidades, você vai ser conhecido publicamente com essa má característica aí. Isso vai começar a forjar aquilo que você é diante das pessoas e da sociedade. Imagine se você é um homem de negócios, uma mulher de negócios, e você não pode ver sacudir qualquer vantagem financeira na tua frente que o nome de Cristo, de cristão, do que for, você já bicou para cima. Imagine. Você vai ser conhecido como? O nome de Cristo vai ser glorificado como? Imagine você que é um homem, uma mulher casada, e fica curtindo publicações, ou fica fazendo gracejos com homens e mulheres por aí, ou se portando indecentemente em conversinhas em rede social ou em grupos de WhatsApp. Você vai ser reconhecido pelo quê por aí? Imagine se você dá uma palavra quando está em pé, quando senta já é outra, ou quando fala sentado e se estiver em pé já é outra palavra. Você vai ser reconhecido pelo quê? Se você não aguenta uma pressão e já está mentindo, já está distorcendo. Porque a gente está disposto a fazer qualquer negócio para se dar bem, para se sair bem, para se aparecer, para se projetar, para alcançar objetivos terrenos. O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo a si mesmo, perdendo a sua própria alma? Não adianta nada. Não adianta nada, meus irmãos. Olha o que está acontecendo com Esaú. Ele está vendendo um direito sublime, eterno, maravilhoso, por um prato de ensopado. Aí eu te pergunto, o mundo não oferece não alternativas deliciosas, chamativas? Sim ou não? Só que só tem um preço.
é você trocar o que é eterno por aquilo que é temporal e momentâneo. É um preço muito alto. O inimigo, Satanás, ainda conversando com Jesus na tentação, a gente viu semana passada, ele disse assim, levou ele num lugar alto, mostrou os reinos da terra, mostrou tudo, falou assim, olha, está vendo tudo isso aí, esses reinos todos, eu vou te dar tudo isso. O preço é pequeno. Você só precisa fazer uma coisinha. Se prostrar e me adorar. Aí eu te pergunto, isso é precinho? Não. É um preço muito, muito alto. É preciso discernir, meu irmão, minha irmã. Nem tudo que aparece diante de você é de Deus, não. Toma cuidado. Tem coisa que você que é tua fome que está determinando e você está julgando porque tu está muito faminto por aquilo. Cuidado. Cuidado que quem está muito faminto, para quem está, a Bíblia diz lá em Provérbios que para quem está com fome, todo amargo é doce. Mas a alma farta despreza o mel. Que a alma faminta, para a alma faminta, todo amargo é doce. Quantas vezes já conversei com homens e mulheres que fizeram o absurdo de trocar sua família, o seu companheiro, a sua companheira, o seu marido, sua esposa, por uma perna de calça ou um rabo de saia. Qualquer. E depois, quando você olha, fala assim, tu trocou tua esposa por isso aí, foi, bicho? Tu trocou teu marido por isso aí, tu tem certeza, velho? Que o inimigo é assim, para ele só derrubar não dá não, ele tem que derrubar e ficar em cima do pescoço, esfregando a cara na lama. O inimigo é assim. Quantas vezes a gente tem trocado o eterno por coisas passageiras? Nem todo prato que está diante de você é para você comer. Nem toda proposta que se coloca para você é para você aceitar. Ore a Deus, busque discernimento. E tem coisas que você não precisa nem orar. O que de Deus já está carregado em você já é o suficiente para você discernir. Agora tem coisas que são artimanhosas, né? Ora, pede direção de Deus, pede conselho para que Deus possa te orientar. Quantas pessoas, no desejo de ficarem ricos, prosperarem, perderam foi o que tinha. Caíram em terríveis armadilhas. Vai trabalhando, vai servindo ao Senhor, vai sendo fiel nos teus dízimos, nas tuas ofertas, vai honrando a Deus com as primícias da tua renda, vai tendo um coração amplo, abençoador, seja honesto nas coisas que você fizer, e Deus vai te abençoar. E as bênçãos de Deus é o que enriquece a gente, Ele não as faz acrescentar de nenhuma dor. Confia em Deus, conserta a tua vida, coloca a tua vida no altar. Veja o que Esaú está fazendo. Jacó está olhando e falando assim, é minha chance. E você sabe o que aconteceu? Depois ele foi e pegou a bênção do pai, Jacó. O irmão tinha vendido a ele, ele passou na frente e pegou a bênção do pai. E o pai não pôde dar a segunda bênção para Esaú. É por isso que o texto que a gente leu diz que ele chorou com lágrimas, mas ele não teve mais lugar de arrependimento. Por quê, gente? Tem até um lugar onde você consegue voltar. Mas tem um lugar que você até consegue se arrepender, mas você não vai conseguir ter de volta aquilo que você abriu mão. Porque Deus perdoa Esaú? Claro que perdoa. Agora Esaú vai ter a bênção de primogenitura dele de novo? Não. Ele abriu mão, ele entregou. Assim é com a gente. A gente tem que tomar cuidado, porque tem coisas na vida que tudo aparenta ser a melhor coisa. A Bíblia diz que tem caminhos ao homem que parecem ser caminhos de vida, mas o fim deles é morte.
Mas a pessoa fica ludibriada, fica enfeitiçada, fica louca com aquilo, não está enxergando mais nada. Nem se você parece, às vezes, sacudir a pessoa e falar, acorda! Parece que a pessoa não acorda, não. Diga, eu não vou trocar a minha primogenitura por um ensopado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia fala em Lucas capítulo 15 a respeito do filho pródigo, que estava dentro da casa do pai, curtindo o bem e o melhor de tudo, desfrutando da presença do seu pai. Mas ele quis trocar a casa do pai por uma aventura distante do pai. E a vida dele acabou numa verdadeira derrota, a ponto dele ter que disputar a comida que os porcos comiam. E ele disse, olha, não é possível que eu estou aqui disputando a comida com esses porcos, enquanto que eu sei que os funcionários, os jornaleiros, os diaristas de meu pai têm o melhor para comer agora. E eu abri mão da minha primogenitura, abri mão da minha filiação, abri mão da provisão do pai por um ensopado. Tem coisas que são eternas, coisas que a gente não deve abrir mão. Tem coisas que Deus nos deu e a gente não pode abrir mão. A gente está começando, irmãos, muitas vezes a fazer o que Esaú fez. Sabe o que é que ele fez? Ele não deu aquilo o devido valor. É o que está acontecendo com a gente. Olha, irmãos, eu vou dizer para vocês, com a vida do jeito que está, eu já falei para vocês, um dos grandes desafios nos últimos tempos será você se manter de fato congregando. Esse vai ser um desafio dos últimos tempos. Por quê? Porque o tempo nos consome do trabalho. Aí quando você trabalha demais, você ganha seu dinheiro, você quer ter uma oportunidade de gastar o seu dinheirinho, então você quer viajar, você quer curtir, você quer fazer alguma coisa. E o mundo vai ter muitas coisas para te oferecer nesse sentido. E aí aquela vida de entrega congregacional prioritária vai perdendo valor para você. Às vezes você não dá tempo para ler a sua Bíblia. Você tem tempo para tudo, mas não dá para ler a Bíblia. Você tem tempo para tudo, mas não dá para congregar. Nenhuma vez na semana você consegue ter uma firmeza. Está na hora de mudar isso. Não troque as coisas que têm valor por coisas que não têm valor nenhum. Eu vou mandar aqui, Cananda, para você uma foto aí. Para o de Mateus. A gente não pode, irmãos, trocar o que é eterno por coisas que são efêmeras. Só que o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Porque não estamos dando muitas vezes o devido valor para as coisas espirituais. Sabe o que acontece? Isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Eu trouxe uma imagem aqui. Eu não sei quem vai lembrar dessa referência aqui. Alguém lembrou? Gente, só os 50 a mais lembraram agora. Só os 50 a mais. Tem gente que está boiando total. Só quem está boiando total dessa imagem aí, levanta a mão. Pode baixar. Quem está totalmente in nessa imagem aí, totalmente in. Irmãos, deixa eu falar para vocês. Na década de 80, Silvio Santos tinha um programa
na TV que chamava Domingo no Parque. E dentro do Domingo do Parque tinha esta brincadeira. E ali quem está ali é uma filha de Silvio Santos, que está ali dentro da cabine, na época. A pessoa era colocada dentro dessa cabine que tinha uma forma de um foguete, e a pessoa ficava sem contato visual e sem contato auditivo sobre o que estava se passando. A pessoa só ouvia assim, ó. Você quer trocar? Isso. Ela só ouviu isso. Por isso? Sim ou não? Aí a luzinha acendia e a pessoa tinha que dar a resposta. Às vezes é o que tem acontecido com a gente. A gente tem perdido as nossas capacidades de discernir o que é mais importante. Aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente vale a pena, o que é eterno, aquilo que Deus tem para nós, e temos trocado por coisas que são efêmeras. Cuidado com as escolhas que você faz. Pesquise direito, pense direito. Eu sei que nós vivemos tempos, por exemplo, que tem uma grande correria e uma necessidade. Mas será que todas as mães e pais precisam terceirizar de fato a criação dos seus filhos? Para todo mundo? Deixar numa escola de período integral porque está numa agonia por trabalho ou por dinheiro? Será que você não está fazendo um pouco disso, de trocar uma coisa que é eterna, duradoura, por uma passageira? Será que vai valer a pena? Cuidado. Às vezes o nosso imediatismo, a nossa vontade de ter as coisas a curto prazo, fazem a gente tomar decisões erradas. Faz a gente querer encurtar caminhos, e isso pode custar muito mais caro depois, porque não ora a Deus, porque não busca a direção de Deus. Olha o que foi que Esaú disse, versículo 34. Acho que volta um pouquinho, deixa eu... Eu quero aquele versículo que ele diz assim... 32. Eu estou a ponto de morrer, de que me serve esse direito? O cara está com fome. Fome de uma jornada. Fome de uma jornada. De que me serve esse direito? Eu quero logo o que eu quero, e o resto que se exploda. Esse era o coração de Esaú naquele momento. Por que Esaú agiu desse jeito? Valorize o que Deus te deu, meu irmão, minha irmã. A gente hoje tem sido muito influenciado de ficar o tempo todo colocando diante dos nossos olhos coisas que não são da nossa vida, é da vida dos outros. E isso fica, às vezes, nos impulsionando a criar um apetite ou um desejo desordenado por coisas que não são nossas. Não é o que Deus tem para nós. Para que isso? Para que a gente vai ficar fomentando isso dentro da gente, para depois a gente mesmo ter que lutar para vencer isso? Cuidado com o que você põe diante de você. Valorize o que Deus te deu. Valorize a tua igreja, meu irmão. Valorize os teus irmãos. Valorize a tua família. Ao invés de tu pensar assim, rapaz, porque quando eu tiver uma casa melhor, vai faxinar a tua casa, vai dar uma arrumada na tua casa, vai botar alguma coisa no lugar, vai se cuidar, vai cuidar daquilo que Deus já te deu até agora, vai valorizar o que Deus já te concedeu, vai abrir o teu coração para poder realmente valorizar a bênção que Deus já colocou na tua vida, o teu chamado, o propósito de Deus para você.
Eu vou te dizer para você, o ensopado. Olha que eu gosto de comer, viu, irmãos? Vocês dão para perceber, não dá? Eu gosto. Mas qualquer prato de ensopado acaba. Sim ou não? Mas o que é eterno, não. Dura para sempre. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que o Senhor nos faça entender e viver de forma que não venhamos trocar o que é eterno por um prato de ensopado. Vamos orar? Talvez você hoje precisa orar junto comigo para... Talvez você já está com esse ensopado aí, ó, dentro de você. Você já tem comido ele. É hora de se arrepender. É hora de pedir perdão ao Senhor. Não vale a pena. A desobediência não vale a pena. A proposta pecaminosa não vale a pena. O coração corrompido não vale a pena. Não vale a pena. Se arrependa hoje em nome de Jesus. Conserta teu caminho hoje, tua vida hoje em nome de Jesus. O inimigo botou um prato para você, você se esbanjou, se arrependa. Se arrependa. Confesse diante do Senhor e deixa o Senhor hoje tocar na tua vida e mudar completamente. Te lavar completamente em nome de Jesus. Você tomou decisões da impulsividade. Isso te custou caro. Você se envolveu em coisas erradas, relacionamentos errados, abusivos, porque estava carente. Você